Então, pessoal, continuando com as nossas demonstrações, o objetivo agora é saber o porquê que essa relação envolvendo a distributividade da união em relação à interseção para conjuntos, ela é válida. Tá? Então, nesse momento, a ideia desse vídeo é tentar mostrar por que essa igualdade é válida. Está bem? Qual que vai ser a estratégia? A estratégia adotada, pessoal, vai ser pelo diagrama de Venn. Tá bem? Então, o diagrama de Venn é a maneira com que nós vamos justificar este fato. Tá bom? Então, como vamos fazer isso? Nós vamos construir de maneira genérica 3 conjuntos, A, B e C. Tá bom? E aí vamos fazer a operação descrita do lado esquerdo da igualdade e depois vamos fazer a operação descrita do lado direito da igualdade. E vamos comparar os dois diagramas e ver se eles são iguais. Então vamos construir o diagrama aqui. Vamos fazer 3 elipses. E vamos considerar para cada uma dessas elipses um conjunto. Tá? Então esse aqui da esquerda vai ser o conjunto A. Esse da direita o conjunto B. E mais abaixo o conjunto C. Está bem? E aí vamos representar nesse primeiro momento quem seria o conjunto A, né? O início da relação da união. Ora, o conjunto A é os elementos que pertencem dentro, né, no interior dessa elipse aqui que eu estou contornando. Então, para melhor visualizar, eu vou pintar essa parte. Vou pintar de vermelho. Bom, então, vamos pintar toda a parte correspondente ao conjunto A. Então, essa aqui é uma representação para o conjunto A. Agora, nós vamos fazer a união. Então, aqui vou botar um símbolo de união. Tá bom? Com a representação de interseção B com C. Tá bom? Então, a gente vai desenhar os mesmos conjuntos aqui, só que agora nós vamos representar B interseção C. Bom, então vou fazer as 3 elipses aqui. Então, uma para representar o a outra para representar o B e a outra para representar o conjunto C. Tá bom? E, nesse caso em específico, eu vou fazer a representação do conjunto B interseção C, pintando a região correspondente. Então, lembra, B interseção C são elementos que pertencem tanto a B quanto a C. Tá? Então, eu vou fazer essa descrição pintando o diagrama também de vermelho para esse caso. Então, nesse caso aqui, os conjuntos que pertencem a B e C estão nessa região e nessa região. Está bem? Agora compare os dois diagramas e vamos tentar fazer a união dos elementos que estão representados em vermelho no lado esquerdo e representados em vermelho no lado direito, porque é isso que pede a parte final da união. Então vamos fazer a união e representar de novo em termos desses 3 conjuntos. Colocando A aqui, B aqui e C aqui. Repara que se eu quero unir esses 2 desenhos, eu tenho que pintar todos os elementos pertencentes a essas regiões. Então, nesse caso, a princípio, os elementos são essas 2 regiões aqui e todo o conjunto A, basicamente. Então, aqui, aqui e aqui. E aí, essa aqui é a representação, nesse caso, para a parte esquerda da igualdade, né? Ou seja, nesse caso, a representação do que está em vermelho aqui é o conjunto A, união com B, interseção C. Agora, o que nós temos que fazer é olhar o outro lado, o lado direito, e tentar observar se a gente vai ter a mesma região, tá bom? Então, pessoal, para isso eu já deixei indicado aqui as nossas operações e os nossos diagramas, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o A união B, né? Nesse caso aqui, o A união C, e como resposta a gente vai ter o A união B, interseção com o A união C, tá bem? Então, nesse caso, chamando, né,
o superior à esquerda de A, o superior à direita de B e o central de C, nós temos que pintar, nesse caso, os elementos que pertencem a A e juntar com os elementos que pertencem a B. Tá bom? Então, nesse caso, os elementos que pertencem a A. Essa região pertence a A, essa aqui também, essa e essa. E agora vamos juntar com os elementos que também pertencem a B. Essa região e essa região. Tá bom? Então, está aqui a representação de A união B. Agora, a representação de A união C. Todos os elementos pertencem a A, novamente, no interior dessa elipse, e todos os elementos que pertencem a C, nesse caso, no interior dessa elipse. Agora, nós temos que fazer a comparação e tentar estabelecer a interseção, ou seja, o que há de comum nesses dois diagramas. Tá bom? Então, vamos por partes aqui. Essa região aqui que somente pertence a A é uma região que pertence a A união B, e essa região também pertence à união C. Então, ele é comum. E se é comum, eu tenho que considerar no resultado dessa operação de interseção. Vamos para a próxima. Essa regiãozinha aqui, ó, que pertence a A e B, só que não pertence a C, é comum tanto na operação de A união B, quanto na operação de A união C. Então, essa regiãozinha eu tenho que considerar no meu resultado. Vamos para a próxima. Pega essa região aqui, ó, que pertence à interseção de A com C, mas não pertence a B. Ela também é comum na operação de A união B, quanto na operação de A união C. Então, se ela é comum nos dois, eu tenho que considerar isso no resultado. Da mesma maneira, essa região que é comum aos três conjuntos está tanto em A união B quanto A união C. Então, nesse caso, eu também tenho que considerar. Agora, repara. A última região em que pertence, né, nesse caso, em comum, a união B com a união C. Repara, essa região aqui é uma região em que os elementos pertencem tanto a B quanto a C e não pertencem a A. A mesma coisa acontece quando eu vou operar a união C. Existem elementos que pertencem a B e C e não pertencem a A. Então, como essa região é comum nos dois, eu tenho que considerar ela. Agora, repara. Essa região aqui, ó, que só pertence a B, somente a B e não pertence a nenhum outro conjunto, ela está descrita em A união B. Entretanto, ela não está descrita na outra região, que é a que corresponde à união C. Então, como está em uma e não está na outra, eu não posso considerar, eu não pinto aqui. Tá bom? Agora, e a última reunião? Repara, nesse caso aqui, eu tenho elementos, né, que pertencem somente a C e não pertencem a outro conjunto em A união C, só que o mesmo não acontece em A união B. Então, nessa região, a princípio, eu não posso considerar ela no meu resultado. O meu resultado acabou aqui, né? Então, o resultado da interseção entre A união B e A união C é o que está representado nesse esquema. É isso que está representado aqui. Agora, compara esse desenho com o desenho que nós tínhamos feito anteriormente, com A união de B interseção C. E veja e observe que são exatamente os mesmos elementos que estão sendo considerados. Então, nesse caso, nós conseguimos demonstrar através do diagrama de Venn que essa relação da distributividade da união em relação à interseção, ela é verdadeira. Está bem, pessoal? Até o próximo vídeo.